Olá, gente, tudo bem? Professor Paulo Júnior, tá bom? Continuando aqui nossas aulas de pré-cálculo. Hoje nós vamos estar falando de função inversa. É um tópico bem interessante, bem importante no início aqui do cálculo, né? Para a gente poder entender algumas condições, tá bom? Então, vou tentar explicar essa parte de função inversa de um jeito mais simples, talvez até com um pouco menos de rigor, tá bom? Então, o que a gente sabe, né? Se nós tivermos um conjunto A, né, e um conjunto B, e nós levamos um conjunto no outro por meio de uma função, certo? Que é uma f de x, né? Se nós quisermos trazer de volta os valores de B em A, se existir, né, nós vamos estar trazendo por uma função que nós vamos chamar de função inversa. Isso aqui com algumas condições, né? F a menos 1 de x existe somente, né, se a f de x for inversível, né? Como a gente fala, tá? Inversível. Como que faz para saber se essa f de x é inversível ou não? Tem algumas condições, né? Uma delas que eu vou estar falando para vocês aqui é a seguinte, ó. F de x, né? Se f de x for bijetiva, né? Bijetiva ou bijetora, né? Bijetiva, então a nossa f de x é inversível. Ou seja, né? O que acontece? Essa f a menos 1 de x vai existir, tá? Vai ter a inversa dela. Agora, muito cuidado com esse primeiro resultado que eu falei aqui, muito cuidado mesmo, porque muita gente confunde. Não quer dizer que se uma função apresentar a inversa, então ela é bijetiva. Não. Olha como é que está, o que é a hipótese. Essa aqui é a hipótese, né? E aqui é a tese. Hipótese, eu insisto nisso, né? Vai em tese. Então, se toda função que é bijetiva, com certeza ela tem inversa. Não quer dizer que se tem inversa é bijetiva, tá? Tudo bem. Aqui, pelas setinhas que eu desenhei, né? Vocês podem perceber o seguinte, que a função f está levando A em B. Então, para o azul, né? O A é o domínio da função f e o B é o contradomínio da função f. Já aqui no A, né, aqui a f a menos 1, quem é o domínio da f é o conjunto B, e quem é o contradomínio da f a menos 1, domínio da f a menos 1 e o contradomínio da f a menos 1 é o conjunto A. Ou seja, basicamente o que está sendo feito é uma troca de domínio e contradomínio, certo? Outra condição para uma função ter inversa, né? É numa parte restrita da imagem, tá? Então, quando a gente diz assim, né? A gente usa uma nomenclatura, né? A forma de escrever até um pouquinho mais pesada, que é a ideia de restringir a imagem, tá? Então, é uma função restringida. Talvez eu escreva dessa forma, né? Para ver se vocês conseguem entender. Mas na verdade, o que eu vou estar escrevendo aqui é dizendo isso, né? Então a gente diz assim, né? A minha f restringida a minha f de x, né, restringida a uma certa parte do domínio. Numa certa parte do domínio, a minha função, ela com certeza é injetiva, né? Pegar pelo menos dois valores que têm imagens distintas, ela já é injetiva. E aí, se eu restringir uma certa parte do domínio da minha função, eu vou estar restringindo uma certa parte do contradomínio. Então, dessa maneira, eu vou estar pegando só uma parte onde eu considere que essa função seja inversível. Então, só a parte que me interessa para que ela seja inversível. Isso pode estar acontecendo. Esse segundo caso aqui, ele é um pouco mais trabalhoso e a gente acaba estudando ele mais especificamente
em outras situações que a gente não vai tá prolongando muito aqui. Então, vamos a exemplos, né? Vou pegar logo uma função que não é objetiva, né? E mostrar que eu posso determinar a função inversa dela, tá? Então, e aí eu vou explicar o método como que faz para determinar a função inversa, né? Então, se eu tiver f de x igual a função x², né? Muito bem, então eu vou pegar aqui uma equação de apoio, porque isso aqui não é função, isso aqui é equação, tá? A função é essa aqui de cima, isso aqui é uma equação. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar quem é... O método basicamente a gente faz isso, quem é y vira x e quem é x vira y. E aí a gente tenta isolar o novo y. Muito bem, então aqui é y vai virar x, aqui é x vai virar y, certo? Agora eu tento isolar o novo y. Para me isolar esse y é fácil, basta pegar esse 2 aqui, né, que é a potência, e passar para o outro lado. Então quem é y? É mais ou menos raiz de x. Veja aí, ó. Nesse caso, eu tenho como resposta, né, duas opções, o mais ou menos. Graficamente, isso aqui não é uma função. O que eu estou tendo aqui nessa equação, bem aqui que eu vou chamar de 1, graficamente é isso aqui, ó. Eu tenho essa parábola aqui. Se fosse geometria analítica, estava tranquilo, esse cálculo aqui estaria totalmente condizente, né? E isso seria a resposta para o que eu estou fazendo aqui, numa troca de valores, né? Só que, se eu pegar esse x aqui, né, qualquer x0, ele vai ter imagem em cima. Então aqui vai ser um f de x0. F a menos 1 no caso, né, se eu quisesse, né? E aqui também vai ser um f de x0, né? E isso não pode, vai ferir a definição de função. Porque para um elemento do domínio da função, né, o domínio da função que é o eixo x, só existe um único valor de imagem, né? Então não pode acontecer isso. Para que isso não aconteça, o que a gente faz, né? Nós não utilizamos as duas respostas como opção. No caso aqui eu vou dizer que a função inversa f de x é simplesmente a raiz quadrada de x. Eu podia usar que a função inversa é essa aqui, menos raiz de x? Podia, tá? Não tinha problema nenhum. Mas eu vou usar essa daqui, ou seja, a minha função inversa vai ser, o gráfico dela vai ser esse, né? Note que o gráfico da minha função original, que era essa f de x aqui, ó, fazer de verde, ela seria algo mais ou menos assim, né? É a parábola, tá? Algo mais ou menos assim. É óbvio que aqui não é um gráfico seguindo padrões bonitinhos, é só um esboço, né? Agora, essa parte aqui, ó, tá? Ela não vai ter, né? Tá bom? Não vai acontecer. Bem, então essa função aqui, né, a função f a menos 1, ela é a função f de x. É a inversa dessa função f de x, tá? Então, f de x sendo igual a x ao quadrado, sua inversa é f a menos 1 de x igual a raiz quadrada de x. Como eu falei de início, essa função aqui, ela não é bijetiva, tá? Ela não é bijetiva. Ora, logo de forma bem clara, né? O gráfico dela é o verde. Ela não tem imagem aqui para baixo, né? Ela só tem imagem para cima. Ou seja, ela não é sobrejetiva. Se ela não é sobrejetiva, ela não é bijetiva. Mas mesmo assim, essa função tem inversa, né? Então, quando a função não for bijetiva, para mim saber se ela tem inversa ou não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que testar. Se eu testar e conseguir a inversa, então ela tem inversa. Se eu não testar, eu não sei se ela tem ou não inversa, tá? Tenho que fazer um teste. Obviamente que sobre uma restrição do domínio dela, com certeza ela tem inversa. Ela pode não ter inversa nela toda, mas sobre uma restrição ela pode ter. Ela vem a ter. Agora eu vou pegar um exemplo que eu tenho certeza que que tem inversa. Exemplo 2 aqui. F de x igual 3x mais 5, né? Essa função, ela com certeza tem inversa. Como é que você sabe que com certeza ela tem inversa, professor? Ora, porque f de x é bijetiva, né?
Como ela é uma função afim, a função afim é objetiva. Então, eu sei que ela tem inversa. Vou pegar aqui a equação de apoio, y igual a 3x mais 5. Vou trocar o que é x por y, que é y por x. Então, aqui vai ficar x igual, né, a 3y mais 5. Vou isolar o novo y. Então, fica x menos 5 igual a 3y. E vou passar o 3 dividindo. Então, x é x menos 5 sobre 3 é igual a y. Pois pronto. Então, y é igual à minha função inversa, né, no caso, que eu estou procurando. É f a menos 1 de x é igual a x menos 5 mais 3. Então, está aqui a minha função, f de x, e a sua inversa é essa aqui. Note que é o seguinte, né, o 3 antes estava multiplicando a variável, agora ele está dividindo a variável. O 5 antes estava somando, né, a variável, agora ele está subtraindo. Tem mais ou menos, ela faz exatamente o inverso, né, das operações. Mas vamos pegar aqui o seguinte. Vamos exemplificar o que eu estava falando com números, que eu acho que fica interessante para entender como que funciona a coisa. Vamos pegar o número 2 e levar ele em alguém por meio da função f, né? Então, quem seria o f de 2, né? O f de 2 é no lugar do x aqui por 2, né? Então, o f de 2 é 3 vezes 2 mais 5. Deixa eu ajeitar esse 2. 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2 são 6, 6 mais 5 são 11. Vamos ver em quem o 11 volta, né? Se ele volta realmente no 2. Se ele volta realmente no 2 por meio da f a menos 1. Então, quem seria a f a menos 1 de 11, né? Porque eu estou pegando agora o 11. O 11 agora é o meu domínio, né? Para f a menos 1. Ele é no lugar desse x aqui por 11, tá? Então, vai ser 11 menos 5 sobre 3, né? Opa. 11 menos 5 sobre 3. Ele colocou o resultado aqui, ó. Só corrigir, gente, por favor. É 11, né? Então, vamos lá, voltando. 11 menos 5. 11 menos 5 são 6. E 6 dividido por 3 são 2. Olha, realmente, né? A f é menos 1. Traz o 11 no 2. Então, a f leva e a 11 traz. Tem um resultado super importante que garante o seguinte, né? Que a f de x composta a sua inversa é a função identidade. Esse resultado aqui é o que vai estar exatamente no nosso próximo vídeo, tá? Mas eu queria conversar com vocês sobre isso aqui antes de eu terminar esse vídeo. A gente vai falar o que é a composição de funções, propriamente dito, e isso aqui é o que a gente chama de função identidade. Por que eu quero falar com vocês antes de acabar esse vídeo? Porque eu sei que você já viu no ensino médio esse resultado. Matriz vezes a matriz inversa é a matriz identidade, né, da ordem que elas foram. Se for uma matriz 2 por 2, a identidade das 2 por 2. Né? Esses resultados se pareceram muito, né, pelo que eu falei. Né? A função composta com a sua inversa dá a função identidade, aqui dá a matriz identidade, né? Olha, então percebam que a gente tem aqui uma ideia muito próxima, né? É porque, na verdade, quando a gente fala que toda função ela pode ser escrita como uma transformação linear que pode ser representada por meio de uma matriz, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui são a composição de transformações lineares, né? Quando a gente faz o produto de matrizes, tá bom? Então, basicamente, segue essa mesma ideia, né? Tá? Então, são resultados bem próximos, né? Bem próximos e que eles têm correlação um com o outro. Tá? Então, não pense que esses resultados eles não são próximos, não, porque eles realmente são. É uma coisa interessante até para você estar buscando, pesquisando. Se ficou dúvidas, caso você tenha pesquisado e não tenha encontrado, deixe nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo, galera.